Muito bem, então a gente concluiu essa parte de variáveis, operadores de comparação. Entendemos aqui, a gente criou diversos exemplos, a gente viu até alguns tipos mais específicos de dados inteiros. Agora a gente vai caminhar para uma segunda parte do curso, a gente vai ver outras estruturas. Só que antes da gente abordar elas, tem um recurso muito importante que você vai precisar no dia a dia do trabalho, que é o debug. Então nós vamos gastar um tempo aqui agora para entender e testar como é que você faz para debugar um código, como você faz para poder fazer a depuração. Então debug em português seria a depuração, mas dando só um contexto assim, histórico rapidinho para você. Esse debug vem de bug, e bug significa inseto, tem até o filme lá, Bugs Life, né? A vida de inseto. E diz a lenda lá, quando a pessoa resolveu lá ter teve o primeiro problema lá, quando ele estava testando o seu código, na verdade o problema era porque ele tinha lá um bichinho, tinha um inseto lá que estava, não sei se era no processador, na memória, e aí ele estava preso lá, o bichinho morreu lá e por isso que estava dando problema. Quando ele limpou, ele achou o bug, aquele problema, aquele inseto, ele removeu e aí o seu código funcionou bonitinho. Então é desse termo bug que a gente fala, nossa, aquilo tá bugado, tá com problema, tem um bug na minha aplicação. Então quer dizer que ela tá com algum inseto, não, ela tá com algum problema e você tem que resolver esse erro, esse problema. E muitas vezes você vê, ó, com esses conceitos que a gente está estudando, quantas linhas a gente já programou aqui, ó. Se a gente der uma olhada, ó, nesse exemplo variáveis, nosso código já está ficando aqui, ó, tem mais de 30 linhas. Quando a gente foi lá para esses limites, ó, já tem mais 27 linhas. Esses operadores de comparação, ó, se a gente expandir aqui, ele já está com 73 linhas. Nosso program também, ó, já tem 30 linhas. Então nós já temos algumas centenas de linhas. Quando você vai implementar um aplicativo, você vai ter diversos arquivos, várias classes. Então você pode ter milhares e milhares de linhas aí que você vai codar no decorrer dos seus projetos. E se você tiver um problema, às vezes fica difícil você encontrar, saber onde está aquele erro. Por mais que você tenha aqui esse recurso do erro list, às vezes não é um erro aqui de compilação que ele mostra a linha exata onde está um problema. O código pode estar funcionando, só que a funcionalidade pode estar com algum problema. Não está fazendo aquilo que ele deveria ser feito. Então você vai ter que ficar olho nu, caçando, procurando o problema, complica um pouquinho. Então, uma das formas de você reduzir essa complexidade para você analisar o código é você organizar ele, igual a gente está fazendo, criando aqui as classes separando, né, por assunto. Só que mesmo assim, você às vezes não consegue encontrar o erro. Então, esse recurso de debug, ele ajuda você a entender o que está acontecendo no seu código linha a linha. Você faz um pente fino e você vai validando tudo que está ocorrendo na sua aplicação. Isso você vai aprimorando com o tempo. Conforme você vai criando exemplos, vai testando, vai aí programando, você vai criando a sua massinha aí muscular, só que cerebral no código, e você vai entendendo certinho como é que funciona o código. E até agora, os nossos exemplos, a gente está executando, a gente compila a aplicação, roda, e ele já dá o resultado para a gente direto. Só que eu tenho outra forma de executar o meu código, que é a execução via debug, onde eu consigo ver linha a linha o que está acontecendo. Vamos aprender então agora esse debug, como ele funciona? Vamos lá. Então, para esse exemplo, a gente vai usar o nosso primeiro bloquinho aqui, esse desafios de variáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Eu quero remover esses comentários do desafio variáveis. Eu vou executar meu código para esse trecho. E esse análise de dados aqui, eu não quero executar ele. Então, eu vou comentar, tá? Vou colocar as duas barrinhas aqui para comentar esses dois trechos. Então, meu código vai rodar aqui, vai fazer a chamada dos desafios de variáveis, e aí ele vai chamar cada uma dessas funções que estão aqui naquele arquivo exemplos variáveis, né? Então, só outra dica para você aí. Eu estou aqui no meu código, certo? Eu quero entrar dentro desses exemplos variáveis. Como é que eu faço? Uma forma seria você procurar aqui sua classe e clicar nela para ele abrir. Só que lembra, você pode ter diversas classes em diversas pastas organizado. Às vezes fica difícil de você encontrar. Então, um jeito fácil de você encontrar é você vem aqui na classe e você digita a tecla F12, que ele vai abrir a definição para você, ó, desse código. Aí você encontra ela. Show, hein? Beleza. Legal, mas eu quero debugar agora. Então, ó, meu código já está marcando que vai rodar desafios de variáveis. Ctrl F5, rodei o código. Vamos ver o que acontece.
Quando eu rodo ele Ctrl F5, ó, ele já executou para mim o primeiro programa, já está no segundo, mas eu não vi o que aconteceu, né? Ó. Então não é isso que eu quero. Então vamos entender aqui ó, no menu, aqui no Debug, a gente tem as formas de executar o nosso código. Então eu tenho aqui ó, o F5 e eu tenho o Ctrl F5, tá vendo? Então com Ctrl F5 a gente não consegue fazer o debug. Ó. Esse without significa sem. Então ele fala ó, start without debug. Então ele inicia sem fazer o debug. Ele executa e já processa rápido para a gente o nosso código. E ele está falando que o F5, ele starta com debug. Então é o F5 que a gente tem que usar. A gente tem a tecla F5. Então vamos ver aqui o nosso código. Digitei o F5, só que se eu olhar aqui, ele também já foi, ó. Já fez o primeiro programinha da mensagem, já está no segundo. Então não deu certo. Tá quebrado esse menu? Não, ele está correto, tá? Eu utilizo o F5. Só que eu tenho que marcar aqui uma coisa, um recurso que eu chamo de breakpoint. O que é o breakpoint? O breakpoint é um ponto de parada. Então você consegue marcar trechos do seu código onde você quer que quando ele for executar, ele vai parar para a gente poder fazer esse debug. Então vamos fazer o seguinte. O meu programa vai começar. Eu quero que ele pare aqui, ó, quando ele chegar nessa linha 14, no desafios de variáveis. Então para marcar, ó, deixo o mouse, vou clicar lá no debug e eu vou escolher a opção aqui, ó, Toggle Breakpoint. Ele habilita um breakpoint para a gente. Para eu saber que ele habilitou, ele vai aparecer essa bolinha aqui, ó. Então ele marcou para a gente. Se eu quiser remover isso, eu vou aqui no debug, marquei na linha errada, ó. Aí eu marco aqui, ó, Toggle Breakpoint de novo, ele remove. Só que é meio ruim você ficar usando menu para marcar, ó. Então você tem as teclas de atalho aqui do lado, tá vendo? Ó? Então tem o F9. Então vamos lá. Nessa minha linha 14, eu vou marcar um breakpoint. Dei aqui um F9. Legal, vamos rodar novamente? Então, ó, F5, executei o código. Ele vai rodar. Então ele vai carregar pra gente. E aí você vai ver, ó, a minha janelinha da console. Ele não apareceu o resultado ainda do primeiro programa. E agora o meu código ele vai parar aqui, ó. Ó o cursor aqui, ó, tá vendo? Fica uma setinha e ele tá destacado em amarelo. Isso quer dizer que o meu código ele parou, ele tá rodando, mas ele tá parado nesse ponto de parada. Ele tá fazendo o que a gente precisava, o breakpoint. Mas e aí? Como é que eu faço para ele seguir? Se eu der um F5, ele vai seguir até o próximo breakpoint. Ó, dei um F5. Não tenho mais nenhum breakpoint, ele já passou direto, tá? Mas eu quero entender o que ele faz em cada linha. Vamos entender aqui, olhando aqui o menu Debug. Então eu tenho duas opções, ó, que elas chamam Step Into e Step Over. Então essas duas teclas F10 e F11, elas vão ajudar a gente a depurar o nosso código linha a linha a partir de um breakpoint. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Rodei o F5, ele vai executar meu código, ele vai parar aqui no breakpoint e vamos usar esse F10 para testar. Ó. Digitei o F10. Olha o que acontece. Meu código ele vai seguir a partir daqui, linha a linha. Ó, então vamos olhar aqui a console. Ó. Não tem nada na minha tela, certo? Vamos executar essa linha aqui agora, ó, F10. Ó, executou essa linha. Olha o que ele fez lá, trabalhando com variáveis. Então agora a gente consegue linha a linha ver o que está acontecendo. Se eu digitar o F10 de novo, ó, ele executou a linha 18, foi para 19. Então o que a linha 18 fez? Chamou aquele meu bloquinho de código, a minha função, que vai validar esse exemplo, mensagem e saudação. E ele já fez tudo que tinha que fazer no primeiro programa. Já leu a variável e já apresentou o resultado. E ele vai para o próximo. Tá bom. F10. Ó, já está rodando o segundo programa. Ele pediu o nome, informei aqui André. Quando eu digitar o Enter, ele vai vir para o terceiro programa agora. E ó, ele agora já deu o resultado, seja bem-vindo André. Vem para o terceiro. Se eu executar ele com F10, ó, ele vai calcular aquele programa da média. E ele vai sair daqui, ó. E quando ele termina de executar esse bloco, ele vai voltar de quem solicitou essa linha aqui 14, ó. Quem que chamou esse desafios variáveis? Foi lá no meu código main, na linha 9. Ó. Então ele vai executar aquela linha agora e aí ele encerra o código. Legal. Consegui já depurar meu código. Só que depuramos mais ou menos, né? Eu consegui ver a partir do breakpoint, executando em cada linha.
Só que ele não mostrou para mim o detalhe dessas funcionalidades. Eu queria ver como é que ele executa lá dentro do cálculo de média, dentro de saudação. E ele meio que passou direto, né? Cada linha. Ele entendeu cada linha aqui como uma instrução única. E a gente sabe, ó, se eu clicar no saudação e dar um F12, que eu tenho, ó, todo esse bloquinho de código para ser processado. Então é aí que a gente usa a outra opção do debug. A gente usa o F10, que é o step over, e a gente tem o step into. Então a gente vai entender o melhor detalhe entre esses dois na nossa próxima aula.